Passo a palavra para você, Marco. Eu quero fazer uma breve apresentação, então, né? O Marco, ele é psicólogo clínico, mestre em psicologia clínica e cultura e doutor em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília, e ele é pioneiro na introdução da ecopsicologia no Brasil. Ele é representante da International Ecopsychology Society e diretor do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, e ele lidera várias iniciativas, né, de formação em ecopsicologia, de experiências, de vivências com a natureza. Tem uma outra pós-graduação aí maravilhosa. Se a gente não estivesse fazendo essa, eu estaria fazendo a dele, com certeza. E vou deixar para você se apresentar um pouquinho mais, Marco, e falar também um pouquinho, né, do que você anda trabalhando aí nos últimos tempos, se quiser, né, convidar o pessoal também para se conectar mais, né, mostrar outras formas de continuar conectado com você, sinta-se totalmente à vontade para trazer, né, e apresentar o título do nosso encontro de hoje, né. Então, o Marco me disse uma vez, né, que ele nunca faz uma palestra duas vezes. Então, o tema desse nosso encontro de hoje é o mesmo tema do ano passado, né, da turma 1, mas eu tenho certeza que vai sair uma coisa totalmente diferente, nova, porque esse tema é muito amplo, né, mas acho que vale apresentar aqui. Então, o tema de hoje é ecopsicologia, desenvolvimento humano e transformação do indivíduo em relação com a Terra, né, então, com esse nome inspirador aí, eu passo a palavra para você, Marco. Fica à vontade para nos guiar aí nessa jornada. Camila, queridíssima, Mônica, queridíssima, obrigado pelo convite para fazer parte do time dessa pós, para estar com vocês aqui hoje. Eu quero dizer a todas e todos aqui que tenho uma admiração muito profunda por essas duas parceiras, cada uma fazendo um trabalho na área que se sente chamada, mas todas a serviço do mesmo chamado, né? Do mesmo chamado. Bom, acho que a apresentação já está feita. Esse comentário da Camila sobre não repetir duas falas é porque eu já cansei de fazer roteiro e não seguir o roteiro, e acabo sempre me surpreendendo com o que eu acabo trazendo nas apresentações. Eu sou o primeiro a escutar com surpresa o que vem, porque eu acredito que no encontro, quando a gente cria o campo, algo vai acontecendo e o coração fala, né? O coração tende a falar. Então, assim, para começar, vamos lá, para começar, uma rápida explicação sobre a expressão ecopsicologia, tá bom? A ecopsicologia é uma corrente de pensamento, é um movimento inter e transdisciplinar que buscou lançar uma ponte entre as ciências da natureza e as ciências humanas, especificamente psicologia e ecologia, mas com aportes da biologia, da ecologia como movimento social também, e a psicologia como um todo. Mas nessa busca de diálogo, ela se constituiu como um campo transdisciplinar, o que significa que ela recebe aportes de muitas origens, né? Completamente alinhada com a perspectiva transdisciplinar que nasce nos anos 80, metade dos anos 80, com a percepção por parte de vários cientistas de várias áreas, inclusive vários detentores de prêmio Nobel, de que o conhecimento científico disciplinar, né, escondia áreas que existem entre as disciplinas. Por isso era preciso um avanço na direção da interdisciplinaridade. Mas ainda assim, existe algo mais importante do que isso, que é o pensamento sintético que busca fazer integrações, fazer pontes entre as várias formas de conhecimento. E aí isso foi chamado de transdisciplinaridade. Então, a ecopsicologia é um movimento, é reconhecido como uma vertente da psicologia pela Associação Psicológica Americana, faz parte da divisão 34 dessa associação, que congrega várias abordagens psicológicas que lidam com a relação ser humano-natureza.
mas ela ainda se constrói teoricamente com a pretensão de chegar a ser, em algum momento, uma vertente, né? Uma vertente dentro da psicologia. Apesar de ter essa qualidade transdisciplinar, e, aliás, por isso, né? Por isso mesmo, ela se constitui como um campo de saber um bocado diferente das disciplinas normais, né? E, portanto, está na franja do desenvolvimento do conhecimento, se a gente considerar que o conhecimento humano precisa caminhar para uma perspectiva sistêmica, holística, onde a transdisciplinaridade tem muito a cooperar, né? Nesse aspecto, então, a gente hoje entra no tema seres humanos e natureza, né? Eu queria começar lembrando que uma das grandes ideias do conhecimento clássico era do unus mundus, o mundo como unidade, o mundo interconectado, o mundo como um sistema de ligações. Essa era a intuição primeira, eu diria assim, de todas as tradições milenares da nossa espécie, né? Sentir uma conexão entre a alma do ser humano com a alma do mundo, o coração profundo com o coração da natureza, o coração dos outros seres, né? E isso provavelmente surgiu desde o início da nossa presença aqui no planeta, que a ciência diz que está em torno de 300, entre 200 e 400 mil anos, né? Que nossos antepassados andaram por esse planeta, para todos os cantos do planeta, né? Aprendendo a ler a natureza, aprendendo a viver de acordo com os ciclos, aprendendo aos poucos a fazer correlações, como, por exemplo, fases da Lua, né? E o que ocorre em cada fase da Lua. Enfim, a nossa espécie ela se caracterizou por uma habilidade de ler, compreender o lugar que ela habita e se adaptar de uma forma ou de outra a esses lugares. A gente poderia definir isso como o germe de uma sabedoria, que vamos chamar de sabedoria ecológica, né? E, nesse período, quando começam as primeiras expressões religiosas, místicas dos nossos antepassados, a gente sabe, pelo estudo das tradições xamânicas, que esse modo de viver o espiritual e de se autoconhecer sempre foi inspirado pelo cenário de vida, né? Então, os mitos antigos, as diferentes tradições carregam mitos, que são mitos inspirados em seres da natureza, em forças da natureza, né? Mesmo uma grande civilização como a egípcia, que originalmente era panteísta, quando ela migra por um breve período para um monoteísmo, o grande deus era o Sol visto como uma entidade espiritual, né? Então, esse era o cenário da antiguidade, que está tão distante de nós hoje, e que a gente só consegue saber quando estuda, né? Quando vai ler o que era, como é que funcionavam as coisas no passado. Porque o que está mais perto de nós hoje é o ciclo evolutivo que começa com o patriarcado. Uma coisa interessante que eu aprendi com uma amiga da ecopsicologia, representante da Espanha, ela nos contava de pesquisas arqueológicas que revelavam que o período pré-patriarcal, no período pré-patriarcal, as escavações que eram feitas não encontravam armas em grande quantidade. Elas encontravam objetos de celebração, objetos rituais, né? O tempo
patriarcal parecia ser um tempo celebrativo, né? Um tempo de comunhão. Mas quando entra o patriarcado, aí começa a haver toda uma linha evolutiva que vai do patriarcado para o colonialismo, né? O colonialismo que vai se expressando de maneira dramática em vários períodos da história, que vai destruindo culturas e impetrando uma nova ordem a serviço da mentalidade colonizadora, né? Depois, isso a gente evolui para a modernidade, vem a ciência, vem a tecnologia, a gente entra na sociedade de consumo como uma legítima representante dessa linha evolutiva e estamos hoje aqui numa crise da sociedade de consumo. Simplesmente porque, como vocês sabem, o planeta não dá conta desse modo de vida, né? Mas lembrando que se no tempo clássico, no tempo pré-histórico, o que a gente vem a saber pela literatura é que mesmo o modo de viver o autoconhecimento e o desenvolvimento tinha ainda uma grande inspiração de uma visão da natureza. Dentro do período contemporâneo, nós chegamos na ciência, e aí me permitam entrar logo na psicologia. A psicologia se desenvolveu como estudo do ser humano, das relações dos humanos consigo mesmo e com outros humanos, e na maior parte da sua história, o foco da psicologia deixou de fora as relações com o mundo natural. Isso é muito sintomático, porque nós evoluímos, infelizmente, por uma crença dicotomizante entre o humano e o natural, né? Entre o humano e as forças da natureza, como se elas não importassem, né, para o nosso desenvolvimento. Aliás, como os que me acompanham aqui sabem, eu sempre preciso contar essa história, né, porque a ecopsicologia nasceu de um laboratório em Berkeley, na Universidade de Berkeley, que fez um seminário chamado A Psicologia como se a Natureza Importasse, né, com uma clara ironia em relação ao tema, né? A psicologia como se a natureza importasse. Claro, se você olha as configurações teóricas que foram nascendo na psicologia, né? As referências à natureza, elas precisam ser quase traduzidas. Você encontra, mas traduzidas e a partir da visão dos autores. Por exemplo, Freud, quando vai falar de id, ele está falando das pulsões de vida, dos instintos de vida, mas Freud ele define a vida humana como um confronto entre esses impulsos instintivos e a necessidade de uma sociedade que organize nosso modo de vida para que esses instintos não nos destruam. Isso ganha uma outra concepção em Jung, porque Jung vai ver de uma forma diferente. Jung olha para o que ele chamou de inconsciente coletivo e identifica no inconsciente coletivo o registro da própria evolução da vida na nossa psique. Então, o conceito de psique para Jung carrega uma vinculação do humano ao mundo natural. É mais explícito, especialmente nas tendências dentro da psicologia analítica inspiradas na ecopsicologia, é mais explícita a relação entre os processos psíquicos que nós vivemos, que nos constituem, e as forças da natureza, né? Então, você pode perfeitamente dizer que quando você sonha, né, uma das criações da natureza, que é a nossa subjetividade, fala com a mesma sabedoria que organiza todos os ecossistemas. Nosso funcionamento psíquico é uma expressão da sabedoria que organiza os ecossistemas. Dessa forma, dentro
da psicologia, que em vários autores, a psicologia começa a se aproximar da intuição original. Aquela intuição de um mundo uno, de um mundo onde todos os seres estão conectados com todos os seres. A isso hoje se chama perspectiva de campo, né? E isso tem implicações, porque é muito diferente uma pessoa se sentir desconectada do mundo natural e focada apenas na vida social, ou mesmo vivendo uma vida religiosa, onde a natureza não tem lugar, do que a experiência de você sentir-se parte de algo que é muito maior do que nós, que se expressa nas forças da vida, um vínculo profundíssimo, psíquico e biológico, com todas as esferas de funcionamento da natureza, né? Alguns autores descrevem essa ligação em múltiplas dimensões. Por exemplo, Teilhard de Chardin, que era um cientista e um padre, ele falava de que primeiro vem a geosfera, né? Depois vem a biosfera, né? E num outro momento vem a noosfera, ou seja, quando chega o ser humano no planeta, a inteligência que organiza o planeta passa a ter no ser humano, no campo subjetivo do humano, uma expressão privilegiada, né? Mas, no entanto, uma expressão privilegiada com riscos, porque dentro do humano e dentro da dimensão da noosfera existe uma evolução necessária. E essa evolução necessária para ele chama de a cristificação do mundo, que é quando o humano passa a se ver como parte dessa grande ordem, quando redescobre que o mundo é uno e encontra o seu lugar dentro dessa grande organização geofísica, biológica, subjetiva, e ao cumprir o seu lugar se reconhece como uma expressão da grande sabedoria. Ele chamou de cristificação porque o humano, quando vive essa grande sabedoria, ele vive também um amor muito profundo. Um amor que vem do encontro dele com os outros seres que são os parceiros evolutivos dessa grande jornada que todos os seres fazem nesse planeta. E ao reconhecer a alma, subjetividade de pessoas, de animais, de plantas, de rochas, a subjetividade, inclusive, nas forças da natureza, esse humano passa por uma experiência profundamente transformadora. Ela é integradora, ela é universalizante, ela é também profundamente humana, dos mais profundos lugares da psique surge essa conexão com todas as formas de vida, né? Então, vocês veem que quando a gente pega essa perspectiva de que nossa relação com o mundo natural, nossa relação psíquica com o mundo natural, que era a base de todo o pensamento clássico, do pensamento espiritual, especialmente, né? Das visões espirituais, e que foi esquecido com a evolução dessa linha que ultimamente dominou as culturas, que criou as culturas dominantes no planeta, melhor dizendo, que gera esse afastamento, um afastamento que está na origem de uma relação com o mundo natural, transformado em coisa, e que, portanto, por ser coisa, permite a constituição de sistemas econômicos e várias práticas de relação com a natureza, que, ao coisificá-la, a transformam e destroem. Hoje nós chegamos no fim da linha desse modo de pensar. Porque, como qualquer um que acompanhe
o que a ciência hoje diz sobre o nosso futuro, eu diria que já o nosso futuro imediato, porque aqui nós estamos falando das chamadas janelas de oportunidade climática, né? Uma mudança no modo de produção, isso é o que a ciência preconiza, uma mudança no modo de produção, uma mudança no tipo de energia usada como motor da nossa sociedade, a direção das energias limpas, mas que respeite a capacidade de carga do planeta e respeite o fato de que a vida só existe por conta de tênues relações que se harmonizam, que se reequilibram e que permitem que todas as formas de vida estejam aqui, né? Então, o grande desafio, a grande virada, passa por uma mudança de olhar, que patrocine uma mudança de sistema econômico, que patrocine um outro tipo de tecnologia, e que seja a corporificação de um modo de habitar esse planeta em sintonia com o modo como a vida trabalha, né? Em ecopsicologia existe um pensador que contribui muito para a construção do conhecimento ecopsicológico, que é o Gregory Bateson, que tem uma frase que quem me conhece já ouviu, que é a seguinte: quanto mais o nosso modo de pensar se afasta da forma como a natureza trabalha, mais loucos nós nos tornamos. Esse pensador, ele coloca a questão da saúde mental, da inteireza da pessoa, né, da integridade do ser, indissociável do modo de funcionamento da natureza. Isso tem implicações para a psicologia, tem implicações para a política, tem implicações para a economia. Aqui nós estamos buscando reconceituar o que é a saúde e assim entender nossa presença nesse planeta com um conceito de saúde amplo o suficiente para dar conta da realidade. E esse conceito diria o seguinte: a saúde da pessoa é completamente indissociável da saúde do ecossistema ao qual ela pertence. A saúde é uma função relacional, é da qualidade das relações que vem a saúde. E se durante tanto tempo a psicologia se propôs a compreender as condições necessárias para a saúde emocional do ser humano dentro das relações humanas, chega a hora de precisar pensar no que significam as nossas relações com o mundo mais que humano, o mundo que nos ultrapassa, o mundo de onde nós viemos, aquilo que é a nossa origem, né? É preciso, nós, na psicologia, que durante tanto tempo estudamos as relações parentais, especialmente por parte de mãe, na construção da saúde emocional, precisamos agora olhar também para as relações com a grande mãe, né? Aquela que gera a vida, que organiza a vida, que reconstrói a vida, que sustenta a vida, né? E claro que aí muitas coisas vão precisar mudar. Muitos conceitos vão ir para a lata do lixo. E alguns outros vão começar a ter mais proeminência. Uma coisa que a gente se preocupa é como conceituar ser humano. Quem somos nós, seres humanos, quando olhados a partir das relações com esse unus mundus, com esse mundo integrado, vivo, eu poderia dizer, como diz um amigo meu, esse mundo mágico do qual nós fazemos parte. Qualquer um que tenha relações diretas com a natureza concordaria com esse amigo, o Murilo, talvez alguns conheçam o Murilo Beleze, que insiste nessa expressão, um mundo mágico. E ele fala isso porque ele é um profissional de atividades outdoor que passa a maior parte do tempo no Alasca, em lugares muito afastados da natureza. E a gente sabe, em ecopsicologia, que quando uma pessoa vive um estado de conexão muito profundo com o mundo natural, essa profundidade ela
raspa no espiritual. Esse senso de encantamento com o mundo vivo permite perfeitamente o uso da expressão: esse é um mundo mágico, né? Essas experiências de reconhecimento desse maravilhamento do mundo, de certa forma, nos apresenta para uma dimensão muito profunda de nós mesmos. São sentimentos de uma ordem integrativa, ampliada, de inspiração, de encantamento, de muitas respostas que vêm a partir de experiências conectivas profundas com o mundo natural. Isso simplesmente não é possível se a experiência do mundo natural vier contaminada com as crenças da nossa cultura, porque essas crenças tendem a objetificar o mundo. E isso intoxica a percepção do mundo. Isso bloqueia, praticamente falando, os nossos sentidos. Nós passamos a não ver o que é, mas aquilo que nós projetamos no mundo natural, né? Então, por aí vai ficando muito claro que a psicologia tem que ajudar. A psicologia tem um lugar a ocupar dentro dessa grande transição, dessa grande virada, em que nós estamos sob premência do tempo, precisando encontrar novos caminhos, né? Então, para fechar esse capítulo, como nós podemos conceber o ser humano dentro dessa perspectiva ampliada? O Roszak, um dos autores da ecopsicologia, definiu os objetivos da ecopsicologia como abrir acesso aos conteúdos do inconsciente ecológico. Ele chamou de inconsciente ecológico aquela dimensão do inconsciente coletivo que nos enraiza ao mundo da vida, né? A ideia é que esse enraizamento ao mundo da vida, no mundo da vida, existe dentro da nossa psique, dentro da nossa subjetividade, como uma propensão a um olhar positivo para a vida e para todos os seus seres, o que Edward Wilson chamou de hipótese biofílica. Essa vinculação profunda da psique no mundo da natureza também tende a gerar um reconhecimento da seidade, da identidade, do status de seres vivos e conscientes na natureza, nos seres da natureza. E isso, inevitavelmente, nos coloca na esfera da ética. Olhar para a natureza como uma comunidade de seres vivos tem uma profunda implicação ética. Isso é discutido nas filosofias ambientais, na própria ética como cadeira filosófica, e de maneira muito especial na ecologia profunda, né? Mas o ponto central é que a percepção que eu tenho dessa teia de vida da qual eu faço parte, o conceito que eu faço dela define o modo como eu me relaciono com ela. E, por consequência, a inspiração ética por detrás de todas as minhas ações, né? Portanto, é um salto necessário para a cultura dominante passar a conceber o ser humano como uma linha da grande teia, completamente dependente e indissociável da grande teia. Isso implica reverter uma postura muito fácil de ser encontrada, especialmente no nosso universo econômico, que é do senso de superioridade quase narcísico em relação a toda a vida, né? O senso de superioridade
é uma das doenças mais nefastas, porque ela é a própria expressão de uma crença falsa que afirma o ego frente ao mundo, em vez de conectar o ego a um mundo vivo, o que tornaria esse ego, pela ética das relações com o mundo vivo, um ego ecológico. E esse é um conceito técnico, é um termo técnico com o qual a gente trabalha em ecopsicologia. O ego ecológico é aquele que se sabe parte de um mundo vivo. E, portanto, o mundo deixa de ser um lugar para exploração. É claro que do mundo vem tudo aquilo que nós precisamos. Mas, sendo esse mundo um mundo vivo e um mundo com direitos, o que a gente chama de ego ecológico são estilos de relação em que nós passamos a pensar e viver de acordo com a maneira como a natureza trabalha. Eu acredito que nada menos do que isso é necessário para inspirar uma real mudança, uma real transição da nossa organização econômica, política, inclusive social, para um tempo, para um outro tempo, né? Vocês claramente poderiam perguntar, com toda a razão, se seria viável acreditar numa tamanha mudança, sendo que toda a riqueza e todo o poder está concentrado justamente em poucas mentes inspiradas pela mentalidade antiga, que vem da linhagem do patriarcado, do colonialismo, que agora usa o colonialismo contra a natureza, apesar de continuar utilizando contra as pessoas, né? Da modernidade, do mundo científico e tecnológico, sociedade de consumo. Essa mentalidade ainda impera com uma força absurda. Com uma força absurda. Só tem um problema. A água já chegou no peito. A água já chegou no peito. Basta acompanhar, no dia a dia, dos noticiários, o que está acontecendo. Vocês sabem que hoje é o recorde na média de dias mais quentes da história. Hoje, na média, em todo o planeta, o dia de hoje foi o dia mais quente da história. Bateu o último recorde. E sabe quando foi? Ontem. Então, existe um cenário em que políticos e pessoas da área econômica estão muito concentrados nas suas práticas habituais, o que costuma se chamar de business as usual. Mas eles estão sendo pressionados pela ciência e pressionados pela opinião pública. A opinião pública exige mudanças. Eles já se deram conta, né? Muitos deles já se deram conta que a água realmente está no peito, daqui a pouco vai estar no pescoço. A janela climática, a janela de oportunidade climática, ela é curta, né? Nós temos poucos anos para fazer grandes mudanças e o que nós vamos testemunhar, provavelmente, nos próximos anos, é um embate entre as forças da mudança e as forças conservadoras. Esse embate é muito antigo. No começo, ridicularizando a fala ambiental, né? Depois, deliberadamente, boicotando a fala ambiental, né? Existem dados sobre como esse boicote foi feito. Existem livros e teses de doutorado a respeito de quanto dinheiro foi investido para tirar dos meios de comunicação as informações científicas sobre mudanças climáticas. Então, o conservadorismo ele usa métodos sujos. Esse conservadorismo econômico e político usa métodos questionáveis para impedir o avanço. Na verdade, muitas das mudanças tinham que ter sido feitas há 10, 20, 30 anos atrás. Por conta dessa mentalidade antiga, ela não ocorreu. Agora, temos pouco tempo para fazer essa mudança, né? E aí eu preciso voltar ao Arnold Toynbee, um historiador
que fez uma descrição belíssima sobre processos como esse que eu estou descrevendo. O Toynbee faz um estudo sobre as mudanças nas grandes civilizações. O que provoca mudanças realmente significativas nas civilizações. E ele diz o seguinte: quando uma cultura não consegue dar conta dos dilemas que ela gera, começam a surgir minorias nas artes, na filosofia, no pensamento social. Começam a surgir minorias que não pensam como a cultura dominante. E essas culturas, essas minorias, que ele chamou de minorias criativas, tendem a ficar mais ou menos na periferia da cultura dominante. O que faz uma civilização entrar em derrocada é que as suas crenças se mostram disfuncionais. E ela não dá conta de resolver os dilemas que ela própria cria. Quando uma sociedade tem minorias criativas que têm respostas porque pensam sobre outro paradigma, o que ocorre é uma lenta, mas inquebrável mudança na correlação das forças. Pouco a pouco, as ideias das minorias criativas vão ganhando força. Isso ocorreu com o chamado pensamento sustentado, que hoje já se mostrou inviável. Hoje, a gente vê o surgimento do paradigma regenerativo. Não é mais possível sustentar, é necessário mudar. Mas uma mudança dessa ordem precisa de uma opinião pública muito forte. Está, infelizmente, a favor da opinião pública o fato de que as coisas se agravam, e realmente se agravam, já se agravam. Né? O ponto principal é o que inspira essas minorias criativas. Eu arriscaria dizer, parafraseando um gênio, que é o Fritjof Capra, que o que ocorre é uma mudança de mentalidade. É uma crise de percepção que, para ser superada, exige uma ampliação da percepção. E essa ampliação de percepção exige uma revisão de muitas das nossas crenças. Vocês vão ver, durante a pós em Pedagogia da Liberdade, muitos olhares diferentes que buscam inspirar a transição. A ecopsicologia tem essa contribuição de mostrar que o funcionamento psíquico humano, ele hoje entrou num estado de sofrimento similar ao sofrimento do planeta. Não é por acaso que aumentam os quadros psiquiátricos, e os remédios psiquiátricos hoje são dos que mais vendem. Se você considera o que tem acontecido com a teia da vida, a Amazônia queimando é uma alma em depressão, é uma pessoa em depressão, é um símbolo de um grande sofrimento psíquico. E como, na perspectiva de campo, as coisas estão todas conectadas, não tem como uma pessoa estar saudável num ecossistema que se degrada. Existe uma relação direta entre a desorganização psíquica e a desorganização do meio ambiente. A desorganização do meio ambiente tende a desorganizar uma pessoa psiquicamente. O meio faz isso. Mas uma pessoa organizada internamente, vivendo a sua plenitude, tende a construir equilíbrio à volta em termos de ecossistemas. A ecopsicologia se tornou muito radical nisso. Uma expressão-chave na ecopsicologia é a seguinte: curar a mente, restaurar a terra. Uma coisa não pode ser feita sem a outra. É preciso a cura psíquica e a cura do planeta. Né? E elas passam pelo mesmo processo. Né? Do ponto de vista do ser humano, se reconhecer como parte desse unus
mundos. Porém, ter a experiência do unus mundus, ela não é racional. Ela também pode ser racional, mas ela perpassa todos os poros, ela é sensorial, ela é da ordem do sensível. Pode vir pelo imaginativo, pode vir pelo poético, mas é imprescindível um contato direto, um encontro existencial com o mundo não humano. Porque isso dá a base para a conversão. Depois, vários conceitos que ajudam a compreender essa conexão profunda que nós temos com o mundo natural. Depois, para que esses conceitos possam se enraizar e florescer, é preciso se desintoxicar das crenças que se tornaram ambientalmente disfuncionais. São várias, são várias. Por limitação de tempo, eu não vou entrar nos detalhes delas agora, mas uma delas, por exemplo, é o conceito de tempo. Como você pode definir uma sociedade que acha que time is money, que tempo é dinheiro? O que sobra, porque há de mais importante na vida humana, se tempo é dinheiro? Se tempo é dinheiro, é preciso transformar o mais rápido possível o mundo vivo em produtos. É uma lógica simples. Porém, se você entende o tempo como um espaço de vida e um espaço de encontro, um espaço de brilho da alma, que é o lugar da qualidade das relações, aí você exige um mundo que coopere, não que compita, né? Não que explore, não que colonize, né? Para resumir, a mentalidade colonizadora hoje pode ser vista como uma mentalidade adoecida. Ela é adoecida por conta da qualidade das relações que ela gera. Isso na esfera humana e na esfera do mundo, né? É preciso, de fato, o que o Morin disse, uma reumanização do humano para reverter essa tragédia ambiental que a sociedade industrial e de consumo, como última expressão de toda uma história, de uma mentalidade, o que ela fez com o planeta, né? Para restaurar isso, é preciso que nos tornemos verdadeiramente humanos. E essa noção de humanidade indissociável de toda a teia da vida, que é apenas numa grande família evolutiva que há 400 mil anos está aqui apenas por causa de outras espécies. Nós dependemos absolutamente de outras espécies para estarmos aqui. Absolutamente. Né? Então, desintoxicar-se, ter ideias inspiradoras, ter a vivência direta, a vivência prática, e traduzir isso numa ação política, não partidária, uma ação política, daquele cidadão planetário que é responsável, se sente responsável pelo lugar que ele habita. E o lugar que ele habita é um planeta maravilhoso, é um planeta vivo, que hoje a gente não tem que ter vergonha para falar que é um planeta vivo, é um planeta com algum grau de autoconsciência, né? Porque a ciência nos apoia isso, né? Esse, então, é o projeto da ecopsicologia, uma revisão da noção de ser humano, uma visão da nossa noção de saúde, o encontro com esses registros internos profundos que nós trazemos da origem evolutiva da nossa espécie. Oferecer às crianças, desde cedo, a experiência biofílica e o contato com ideias que inspirem, que façam com que elas sintam o maravilhamento pelo mundo em que nós estamos, né? Um projeto de revisão de estereótipos sexuais, uma revisão da perspectiva colonialista, aprender a habitar o planeta dentro do que o planeta permite, né? Dando espaço de direito a que as outras espécies também possam viver. Não é possível uma espécie que cria
uma extinção em massa, uma única espécie como a que nós estamos criando, né? O que é chamada de sexta grande extinção, falado desse jeito, pode até não provocar grandes sentimentos em vocês. Mas se vocês olharem para as espécies que estão desaparecendo, e se vocês pudessem conversar com elas, se vocês realmente, se nós pudéssemos tomar plena consciência do que significa isso, dentro da teia da vida você tira um fio, você extingue mais uma, tira outro fio, e daqui a pouco todo o ecossistema rui, porque esse sistema precisa da presença de todos. O ecossistema precisa, para viver com estabilidade, da biodiversidade. Precisa da presença dessas espécies. Se o ser humano fosse minimamente inteligente, como forma de autocuidado, preservaria a vida de outras espécies. E, nessa perspectiva, retomando a espiritualidade dos antigos, inspirada na natureza, nós também podemos dizer que, assim como a natureza, como os ecossistemas evoluem na direção da biodiversidade, nós, humanos, evoluímos na direção da psicodiversidade, né? Nós descobrimos mais e mais novas facetas da alma e nos tornamos mais ricos por isso e também mais tolerantes por isso, capazes de compreender a diversidade do outro e reconhecemos a diversidade em nós mesmos. Seria muita pretensão tentar compreender plenamente um processo tão complexo como esse que eu estou descrevendo, uma crise civilizacional que é também uma crise humana. Mas eu acredito que a ecopsicologia pode dar algumas pequenas inspirações que podem se tornar gigantes numa reorientação de vida, numa ampliação da compreensão de nós mesmos e da compreensão do nosso lugar dentro desse planeta vivo. Eu paro por aqui e vamos para as perguntas. Marco, obrigada pela sua fala, meu Deus, explodiu a mente aqui, né? Muitas informações. E acho que o pessoal estava bem concentrado na sua fala, estava bem mergulhado aqui, porque ainda não surgiram aqui muitas perguntas, né? Mais manifestações, né? Pessoas se sentindo tocadas, né? Sentindo reverberando aí dentro, né? As suas palavras. E aí eu queria convidar as pessoas, né? Quem está aí participando, para a gente refletir um pouquinho, fazer um respirinho, né? Elaborar um pouquinho, absorver isso tudo que a gente recebeu, ver o que que fica, né? O que que está quente aí dentro de cada um, para onde que a gente pode ir com todos esses estímulos, né? Pensando aqui, né? Acho que eu posso trazer uma para a gente ir aquecendo. Você falou aqui sobre se desintoxicar, né? Se desintoxicar de crenças que às vezes estão ali no nosso inconsciente, né? São crenças que a gente reproduz e que fundamentam ali o nosso cotidiano, fundamentam as nossas práticas do dia a dia, fundamentam a forma como a gente cria as nossas relações e, consequentemente, a forma como a gente estrutura nossos ambientes de aprendizagem, a forma como a gente propõe as relações para as crianças, para os jovens, para os adultos, né, em ambientes de aprendizagem. Assim. Então, acho que eu gostaria de ouvir de você, talvez algumas dessas crenças que você identifica como crenças-chave que a gente precisa se desintoxicar, principalmente essas relacionadas aos ambientes, aos ecossistemas de aprendizagem, a forma como a gente entende o aprender, né? Uhum. Eu sinto uma ligação direta, Mila, entre aprendizado e encantamento. Sabe que tem um camarada da psicologia que definiu a aprendizagem como descobrir que algo é possível. Descobrir que algo é possível. E, especificamente numa
assim, numa pedagogia para a cidadania planetária, aqueles passos todos eles são importantes. Primeiro, o encantamento, depois, o contato com ideias inspiradoras, e terceiro, fazer o exercício da crítica. Todos nós, sem exceção, guardamos dentro de nós crenças que foram assimiladas sem crítica, né? Eu gosto sempre de usar a expressão, o exemplo do aprender uma língua por parte de uma criança. A criança aprende a língua, mas ninguém ensina para ela o sotaque. O sotaque ela aprende sozinha e passa direto pelo cognitivo, né? Não tem filtro no cognitivo. A pessoa assimila um sotaque. Assim como o sotaque, nós carregamos as crenças dos nossos pais, da nossa cultura, né? E quando a gente olha para os nossos sofrimentos pessoais, geralmente tem uma dessas por trás. Uma dessas crenças não questionadas por trás. De maneira que, inclusive, toda boa psicoterapia ela acaba chegando nas crenças psicologicamente disfuncionais. Ocorre que nós temos muitas crenças, como cultura, que são ambientalmente disfuncionais. Então, por exemplo, há pouco tempo, até poucas décadas atrás, você ainda tinha gente falando que a base do mundo é material. Não. Você percebe que se você fala que a base do mundo é material, você retira desse conceito qualquer dimensão ontológica real, inspiradora, né? Hoje, o que se sabe é que a base desse universo é informação. É a informação que está no espaço intraatômico, né? E o Amit Goswami traduziu isso como na verdade, esse mundo não é material, ele é mental. Se você olha para esse mundo como um mundo consciente, isso evoca uma atitude quase religiosa frente a esse mundo. Concorda? Muda a relação. Esse é o poder das crenças disfuncionais. As crenças ambientalmente disfuncionais são todas aquelas que permitem uma relação colonizadora com o mundo vivo, né? Que retiram desse mundo vivo o status de seres sencientes, de seres conscientes. E é muito difícil falar essas coisas, Mila, para quem está completamente imbuído dessas crenças disfuncionais, porque a pessoa não consegue sequer criticar o que ela pensa e acha como bobagem, acha bobagem esse tipo de reflexão, né? Esses, infelizmente, criam muito sofrimento. Criam muito sofrimento por conta da estupidez, né? Por conta dessa visão tacanha. E talvez a única saída para eles seja aquela que o Thomas Kuhn, aquela que fez referência ao Thomas Kuhn no livro As Revoluções Científicas, né? Quando ele diz que quando uma teoria é vencida, existem algumas pessoas que não se deixam vencer, continuam aferradas à visão antiga, né? Vão funcionar como um impedimento para o desenvolvimento do pensamento. No caso concreto da sustentabilidade, essas pessoas, estando na área econômica, na área política, elas se tornam, de fato, um impedimento para a grande transição. Eles têm feito o impedimento. Não eles, a mentalidade deles tem feito esse atraso na grande mudança, né? E o Thomas Kuhn dizia, para alguns deles, não há o que fazer a não ser esperar o tempo passar, porque um dia eles vão morrer, né? E aí, com a morte desses que são os representantes
Ele não propõe, que nem o pastor Valadão aí, um dia desse, propôs a morte de todos os que têm uma sexualidade diferente da dele, né? Eu imagino que dele, do que eles acham que é normal. Mas o próprio tempo faz as coisas mudarem, né? Além do que, existem forças psíquicas, eu vou entrar em outro assunto, tá? E aqui eu vou me referir a uma expressão que quem gosta de psicologia junguiana vai lembrar dela, Marie-Louise Fonfrance, que foi uma pessoa muito próxima do Jung e acompanhou o Jung até os últimos dias. E ela disse uma coisa que me tocou muito, que antes de morrer, o que mais fazia Jung sofrer era observar o que ele chamou de culturas ainda em florescimento, estupradas pelo poder político e econômico dominante, né? Isso lhe dava profundo sofrimento. E em outros momentos, ele próprio fala, o Jung, que nós estamos fazendo um caminho suicida pela maneira como nos relacionamos com a natureza. Essa é uma ideia super presente na ecopsicologia, né? E aí ela diz assim, ele esperava ansiosamente que do fundo da psique nascesse alguma força para contrabalançar essa tendência a essa violência que dilacera as culturas. Eu queria salientar o seguinte, como assim? Ele esperava que do fundo da psique surgisse algo que fosse compensar essa história trágica? Exatamente. O princípio por detrás disso é que, assim como na natureza as forças tendem a se reequilibrar, né, a se regenerar, na psique também. Então, se surge uma mentalidade tão destrutiva como essa mentalidade dominante, vai surgir dentro da psique o seu oposto, numa tentativa de reequilíbrio como expressão natural da tendência à saúde, a tendência à restauração, à regeneração, que existe tanto na nossa psique como nos ecossistemas. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje é a própria psique do planeta buscando uma compensação frente a essa mentalidade destrutiva e dominante. Quando Jung morreu, não tinha isso aqui. Essas ideias que a gente está lidando com elas hoje tão abertamente assim, Jung encontrava entre os alquimistas. A ideia de um nos mundos vem da alquimia. Ele pesquisava os gnósticos, os cristãos dos primeiros séculos, né, até o século II, século III, ou culturas mais antigas, cuja simbologia carregava essa visão de um nos mundos, né? Então, o fato de nós estarmos hoje aqui à noite conversando sobre essas coisas é uma expressão de que uma força psíquica poderosa começa a surgir das profundezas da psique, já fazendo um reequilíbrio em relação a essas ideias dominantes que são deformadoras da saúde psíquica, né? Mas para a gente fazer um exame mais detalhado de cada uma delas, eu acho que vou sugerir que a gente faça na aula. Tá bom, Camila? Beleza. Eu estou vendo aqui, tem algumas perguntas que eu acho que elas têm uma certa unidade aqui, até com uma outra pergunta que eu gostaria de trazer aqui para você. Né? Tem a pergunta da Nicole, que ela diz, né? Me pergunto como trazer essas ideias para a coletividade. Individualmente é mais fácil pensar em se transformar, mas creio que a mudança é urgente e precisa vir do coletivo. E aí o Ebert pergunta qual seria o primeiro caminho para um processo regenerativo em coletivo, com a mesma força e intensidade de todos os outros involutivos que escolhemos até aqui
como sociedade, né? De todos os caminhos evolutivos que escolhemos até aqui como sociedade, né? E assim, dentro da pós em educação sistêmica, a gente fala muito sobre o conceito de cultivar terreno fértil, né? Como é que a gente... Porque isso não é algo que a gente possa fazer, né? Não é algo que não é uma informação que você possa simplesmente... Não é uma instrução, né? Como você mesmo disse, né? Passa por vivenciar, por algo que precisa ser sentido de dentro para fora também, né? Eu acho que uma pergunta seria nesse sentido, assim, né? Como criar terreno fértil, né? Como cultivar terreno fértil para que essa mentalidade que precisa florescer, né? Que precisa germinar, para que ela se fortaleça. A primeira coisa que eu queria, em que eu gostaria de me apoiar, é numa experiência pessoal que eu tenho, desde que comecei a apresentar ideias da ecopsicologia em congressos de psicologia, né? Desde 2004, 2005 que eu tenho apresentado quase que regularmente ecopsicologia em congressos de psicoterapia regionais, nacionais e vários internacionais. A fala mais fácil de encontrar é a seguinte: puxa, que surpresa! Jamais imaginei que houvesse um conhecimento organizado numa área que a gente sente, mas não fala, né? Ou alguém que chega e diz: nossa, isso descreve minha alma. Por quê? Esse é o terreno fértil. Para muitas pessoas não muito contaminadas com o senso usual de normalidade, isso que vem da ecologia profunda, da ecopsicologia, da pedagogia da liberdade, da pedagogia da cooperação, de várias vertentes do pensamento ambiental, todas elas partindo dessa perspectiva de campo, elas chegam e encantam, porque as pessoas precisam desse tipo de conhecimento, né? Portanto, a primeira coisa que eu acho é que é preciso falar muito disso. Nem todo mundo vai saber ouvir isso. Para alguns vai ser até ameaçador, para outros vai ser um risco, vão considerar como um risco, inclusive econômico para eles, mas, em geral, é preciso que essas coisas estejam sendo faladas, né? De uma outra forma, esse princípio que a gente tem dentro da ecopsicologia, que é o de que a cura da mente vem com a restauração, vem também com a restauração dos ambientes, isso é uma necessidade muito grande. Existem muitas áreas onde a vida biológica e a vida psíquica do lugar, né? Porque os lugares têm psique, as outras espécies têm psique, né? Exigem restauração. Então, eu acredito muito nos projetos, a gente chama isso de ecopsicologia comunitária, nos projetos de restauração de comunidades e habitats, a partir dessas perspectivas, onde a restauração que vai se apresentar do ponto de vista prático por uma reorganização dos lugares, ela vem acompanhada de um acompanhamento para que a experiência psíquica de estar fazendo a restauração seja também de restauração interna. Eu acredito muito nisso, viu, Mila? Legal, Marco. Eu acho que é muito, é bem por aí, assim, questionamentos que a gente tem feito, né, na pós-graduação, assim, né, como é que a gente está no momento agora de trazer esse aterramento, né, entre a tradução dessa mentalidade que a gente está entendendo, nessa transição de paradigma, essa mudança dessas crenças, como é que a gente traduz isso de fato em experiências, em processos, em materialidade, né, em espaços cultivados, né, não só espaço verde cultivado, mas espaços humanos cultivados com intencionalidade também, né? Que seria até simbolicamente importante que esses espaços humanos
fossem expressão do encontro entre o humano e o natural, o mundo natural. Entende? A ideia da ecopsicologia, o paradigma ecopsicológico, né, é o paradigma do encontro entre o humano e o natural. E essa consciência que precisa ficar clara, que tudo que venha a ser feito para o progresso de uma perspectiva restaurativa, regenerativa, precisa trazer junto essa ideia de que a nossa saúde depende da saúde do ecossistema, e a saúde do ecossistema depende da nossa saúde. Que o futuro da pessoa é o futuro do planeta. E como diz o Rosak, os direitos do planeta são os direitos da pessoa. E, portanto, sempre trabalhar na intersecção entre o humano e o natural e o biológico, com essa consciência dos vínculos psíquicos que existem, né? Que ao estar cuidando e restaurando e regenerando um lugar, também se está regenerando a psique. E a psique, sempre que se regenera, que se restaura, ela aumenta e aprofunda o seu vínculo com a vida à volta. Né? Faz sentido? Faz todo sentido. E aí, isso me faz pensar aqui, né, uma reflexão também recorrente que a gente tem, né? Essa questão da conscientização sobre os limites do planeta, né? A conscientização sobre a crise planetária, né? Sobre as questões, os desastres decorrentes das mudanças climáticas que a gente está vivendo, nessa noção dessa grande extinção, né, dessa sexta grande extinção em massa que a gente está vivendo, né? Essa pergunta que você fez me tocou profundamente, né? Você perguntou como seria se a gente pudesse conversar com essas espécies. Isso realmente dá uma noção de existência para esses seres, quando a gente pensa nesse diálogo, nessa conversa com eles, que realmente acende a nossa empatia em um outro lugar, né? Mas, ao mesmo tempo... Mila, a gente descobre, provavelmente, a tristeza abafada na alma humana. Sabe? A tristeza pelo fim deles é natural na nossa alma, mas ela fica embaixo do tapete. Né? Ela fica embaixo do tapete. Por quê? Por quê? Porque time is money. Business as usual. Um modo superficial de viver, de ver a vida, né? Onde os vínculos com o que é considerado coisa não importa muito. O que a gente descobre em ecopsicologia é que os nossos sentimentos profundos em relação à natureza, eles são da ordem da empatia, de um reconhecimento vivo da ligação, né? Assim que a gente dá oportunidade para que uma pessoa entre em contato com esses sentimentos profundos. Perfeito. E o que eu sinto que acontece, assim, né, que eu vejo acontecer, né, em muitos ambientes, assim, principalmente quando a gente está lidando com jovens, é que é comum as pessoas que, às vezes, começam a entrar em contato com isso e anulam esse contato, falam assim, nossa, é muito, prefiro não saber, porque é muito difícil para mim lidar, né? Eu já ouvi algumas pessoas falando isso, eu prefiro não saber, não me informar, ficar aqui na ignorância, por mais que essa ignorância esteja aqui embotada por várias crenças que me impedem de entrar em contato com a minha emoção real, com o meu eu real, né? Com o meu eu ecológico, né? E não com o meu ego ali, né? Então, tem essa dificuldade. Então, como é que a gente pode abordar esses temas? Como é que a gente pode trazer consciência sobre essa profunda desconexão, sobre as consequências negativas que a gente já está lidando, né? Sem que isso seja desconstrutivo, sem que isso afaste mais as pessoas, né? Essa questão, como trabalhar isso de uma forma que eu acho que você até já trouxe assim uma ideia, né? Que
para que a pessoa possa partir para essa ação política, entender isso como empoderamento, como possibilidade de transformação do mundo, e não entendendo isso como algo tão, tão grande, tão difícil, que eu vou ser engolido por esse desafio, né? Engolido por essa desconexão. Uhum. Olha, eu penso nas múltiplas linguagens da alma, né? Para algumas pessoas, o grande chamado é poético, é estético. E a poética e a estética são um discurso tremendo, profundo, né? Outros sentem que são chamados à ação. A ação. Outros são chamados ao debate, à exposição de ideias, né? E para isso, para cada um dos caminhos existe preparo, um preparo a ser feito, uma educação para desenvolver a potencialidade expressiva e a potencialidade de ação política, né? Sob a inspiração de uma experiência muito real, de uma elaboração profunda dessas coisas, desses temas. Eu tenho a mesma preocupação que você tem, assim, é muito importante espaços que garantam uma formação sólida, teórica e filosoficamente, experiencialmente, né? E de habilidades práticas para colocar em prática. É muito importante isso. As universidades deviam estar fazendo isso, não é? Formar pessoas com uma consciência do pensamento de ponta, inspiradas nessa perspectiva de campo, sentindo o pertencimento. Aqui tem uma coisa muito importante. Pertencimento é um tema da ordem do espiritual, da intersecção entre o psicológico e o espiritual. Sofre-se muito na ausência de um senso de pertencimento. Muito. Na ausência de um senso de pertencimento, costuma vir um vazio depressivo, um estado de isolamento. Mas quando o pertencimento é vivido, quando ele é vivido, ele amplia a experiência da alma para uma dimensão espiritual. Uma crítica que eu encontrei uma vez, vinda de um autor da ecologia profunda, sobre a noção de sentido de vida, né? Sentido de vida, que veio com a filosofia existencial, que trouxe temas muito profundos, né? Mas que focaliza na experiência humana, da autenticidade, da liberdade, sim, da responsabilidade social, responsabilidade política, econômica, tudo isso. Mas esse autor dizia que quando uma pessoa percebe a ligação que ela tem com essa grande rede, essa grande teia de ligações, de conexões, a que a gente chama planeta, e mais ainda do que o planeta, o sistema solar e o cosmos, porque nós somos fruto, os elementos químicos vêm das estrelas, os elementos químicos que nos formam vêm das estrelas, nós somos filhos das estrelas, literalmente falando. Assim como somos constituídos dos 4 elementos, né? Então, quando a gente reconcebe quem somos nós, a gente encontra um lugar como uma expressão, literalmente uma filha, um filho dessa grande ordem. Isso é uma linguagem espiritual, só que a gente está buscando olhar isso em termos ecológicos, né? Mas a experiência ecológica ela carrega uma dimensão espiritual. Então, me lembro agora do Roberto Freire. Não sei se vocês chegaram a conhecer o Roberto Freire. Criou uma abordagem terapêutica chamada somatoterapia. Somaterapia. Bom, o Roberto Freire ele dizia o seguinte: nos meios revolucionários de esquerda é todo mundo neurótico, dizia ele. Se essas pessoas tomassem o poder, o que elas iam conseguir fazer de melhor, neuróticas como são? Era importante que elas se curassem primeiro antes de tomar o poder.
uma ideia ótima, e ele criou uma terapia para revolucionários, né? Que é a somatoterapia. Eu diria a mesma coisa. A ecopsicologia, ela talvez pudesse estar verbalizando a seguinte ideia, né? Que o tempo da mudança, da grande transição, ele exige um ser humano com uma saúde dentro da perspectiva que nós trouxemos. É uma saúde que envolve a compreensão da indissociabilidade da pessoa em relação às outras pessoas, aos diferentes no mundo humano e também aos diferentes no mundo mais que humano. Portanto, é uma revolução de saúde que só pode vir pelo autoconhecimento. Então, assim, autoconhecimento para ecologistas é uma máxima da ecopsicologia, né? É importante esse amadurecimento emocional, psíquico, no campo das relações, para viver a complexidade do humano de uma forma minimamente saudável. E essa saúde se expressando nas relações com os outros campos de existência. Faz sentido para vocês isso? Faz sentido, pessoal? Queria abrir aqui para vocês, está todo mundo tão caladinho hoje, sem perguntas, só observando. O pessoal da turma aí, queria convidar vocês a se manifestarem, pode ser pergunta, pode ser, né, um comentário. Como é que está reverberando aí no pessoal para vocês essa conversa toda? Quem quiser pode abrir o microfone, fazer uma fala. Eu tenho uma, posso trazer? Eu tenho alguém que quer vir antes. Acho que é tu mesmo, Moniquinha, venha. Então tá. Deixa eu abrir aqui, gente, estava voltando aqui minha internet. Billy, teve um momento que você estava falando, né, sobre essa questão, agora eu esqueci qual que é a palavra exata que você usou, de ressignificar, né, reconstruir o que é humano, essa importância da gente curar a mente, essa associação da gente curar a mente para poder restaurar a terra, e aí eu acho que regeneração, quando a gente fala de regeneração, a gente necessariamente fala de mente, terra, enfim, é tudo, porque não dá para regenerar uma coisa sem mexer na outra. E aí, quando você estava trazendo essas ideias, você falou sobre essa importância da gente garantir contextos onde as crianças possam manter vivo esse encantamento pelo mundo, esse maravilhamento pelo mundo. E aí eu acho que isso vem muito expresso por quando nós adultos, reconhecemos o brincar enquanto uma linguagem da infância e a gente garante, vamos dizer, entre aspas, um brincar naturalizado no sentido dos elementos naturais, né, da água, da terra, enfim, poderem ter uma participação ativa nesse brincar. E aí o que eu fico sempre pensando e refletindo, quando a gente olha para as crianças maiores, quando a gente olha para os jovens, acho que tem os dois caminhos, o do curar e o do nutrir, né? Aquela memória que vem com a gente, né? Que a gente nasce sendo consciente de que somos vida. E aí, no âmbito da ecopsicologia, o que seriam, assim, padrões que a gente deve ter bem consciente dessas outras etapas da vida para garantir esse vínculo emocional, sabe? Das pessoas com a natureza. Então, na primeira infância, se a gente garante o brincar, se a gente olha para a cultura popular, a gente consegue trazer isso, né? Quando a gente vai olhando para essas crianças mais velhas, quando chegam os adolescentes, os jovens, o que a gente poderia ter atenção, assim, que nos ajudaria a alimentar aí essa conexão?
Fiquei meio dando voltas na minha pergunta. Espero que tenha dado para entender. Mônica, eu vejo que são duas ideias inspiradoras para esse tema. Primeiro, uma noção da importância do contato com a natureza, e segundo, que o próprio poder público, inspirado pela consciência dessa importância, vem a oferecer espaços, inclusive urbanos, para essa vivência mais profunda da natureza. Esse é um movimento internacional hoje, de valorização das florestas urbanas, que vem acompanhado de uma quantidade enorme de pesquisas que revelam os efeitos benéficos para a saúde do contato com o mundo natural. A gente poderia passar o resto da semana aqui falando das pesquisas que saem nesse assunto. Mas só para exemplificar do que eu estou falando, há um ano atrás, mais ou menos, saiu uma pesquisa que revelou que crianças que foram colocadas para plantar grama e arbustos no pátio da escola, em 28 dias, sofreram uma mutação, uma mudança na qualidade da microbiota intestinal, apenas 28 dias, que repercutiu direto na resistência a alergias. Isso é muito. Né? Pesquisas revelam que a idade fisiológica de pessoas que moram próximas a árvores é inferior à das que moram em lugares com a mesma idade biológica, com a mesma idade cronológica, em lugares que não têm árvores. Então, assim, é fácil de convencer do papel da natureza no reequilíbrio da saúde e que, portanto, o poder público venha a considerar contato com a natureza como política pública de manutenção da saúde, de preservação da saúde. E, a partir disso, oferecer espaços onde as experiências das crianças mais novas possam ocorrer. Existe o conceito de microflorestas, que é interessantíssimo, né? Eu vejo isso na minha filha, porque a minha filha frequentava uma pequena florestinha. A florestinha era um jardim, na verdade, mas ela, com 8 anos de idade, 9 anos de idade, estava na floresta amazônica, no meio daquela florestinha. Para ela era uma aventura entrar no jardim de um dos prédios aqui de Brasília. Então, assim, oferecer essas oportunidades de espaço e também toda uma fundamentação, vamos dizer assim, inspirar a cultura brasileira a considerar, por meio de evidências, a necessidade do encontro com o mundo natural. Né? No caso dos adolescentes, que você chegou a citar, é um público que exige um pouco mais. Né? Seria muito importante programas de imersão na natureza para adolescentes. Né? Por quê? Porque os programas de imersão na natureza, o que lá fora se chama Adventure Therapy, coloca os jovens em situações assim, mais ou menos reguladas, protegidas, mas com algum grau de imprevisibilidade, em que você saindo para a mata, com mochila, com a comida, com a barraca, né? E num grupo que vai buscar se responsabilizar um pelo outro, um se responsabilizando pelo grupo, são ensinamentos de convivência social de primeira ordem. Além disso, essas experiências de imersão na natureza carregam um impacto no nível de autoconfiança muito grande, no nível de capacidade de resolução de problemas, de lidar com situações imprevisíveis e poder sair delas, com base em conhecimento, né?
E o grande, entre aspas, efeito colateral. Estar alguns dias em contato com a natureza bota a pessoa muito em contato com a sua natureza interior, né? E, às vezes, resoluções de conflito vêm disso. Um autoencontro poderoso vem disso. Mudanças de sentido de vida podem vir de uma experiência assim, de natureza. Você pode ver que os países onde isso é mais oferecido, né? Países nórdicos são um exemplo. Essa relação, essa noção da importância do mundo natural, ela é muito mais preservada, né? Então, temos um longo caminho pela frente assim, para inspirar a cultura brasileira a ter mais valorização do papel da natureza na saúde das crianças, dos adolescentes, e, claro, em todas as idades. Desculpa se a minha resposta foi muito superficial, viu? Não, tá ótimo. Mônica? Queria aproveitar só para fazer um comentário que o pessoal está aqui louco para saber a referência, né? Das pesquisas que você citou. E aí, a gente já teve essa conversa antes, mas aproveitar aqui que tem muita gente nova, só para reforçar que sim, né, tem cada vez mais evidências científicas do quanto o nosso contato com a natureza, né, com ambientes naturais, traz uma série de benefícios no nosso corpo físico, enfim, na nossa fisiologia, na nossa mente, etc. Mas já que você usou, né, também essa expressão da natureza interna, da gente enfatizar o quanto essas experiências nutrem crenças, né? Então, se a gente está nesse momento que é bem disfuncional, de crenças extremamente limitantes, de crenças muito destrutivas, eu acho muito importante a gente sempre enfatizar que sim, a minha vitamina D vai melhorar, sim, o meu cortisol vai baixar, sim, tudo isso vai acontecer e a gente se dá a oportunidade, por meio desse encantamento, por meio desse contato com o mistério, poder romper com crenças velhas, né? Para que outras crenças possam emergir, porque quando você traz essa questão das crenças disfuncionais, acho que essa é a camada de profundidade, né, que a gente precisa transformar. A hora que a gente transforma a crença, aí os comportamentos vão ser outros, a gente se habilita a construir outras culturas. Então, é muito legal, assim, te escutar e aproveitando que tem muitas professoras, professores aqui com a gente hoje, acho que nesse sentido de buscar influenciar políticas públicas, de buscar nos instrumentalizar, né, para trazer o verde para mais perto das nossas vidas. Acho que o programa Criança e Natureza do Instituto Alana trabalha muito bem nesse sentido. Uhum. E é muito potente, né? Inclusive, a gente se conheceu num evento desse programa, sei lá quantos anos atrás. Agora, fala-se pouco desse lugar da natureza interna, sabe? Que para mim é um lugar muito precioso do seu trabalho e o quanto a gente precisa, de fato, fomentar esse espaço, né? Que acho que é uma caminhada aí rumo a fazer as pazes com a subjetividade de tudo que a gente tem negado há tanto tempo. Então, obrigada aí pelas reflexões aí de hoje. Tem mais gente aqui querendo fazer pergunta. Legal, E Mônica. acho que, Camila, também se você achar que tudo bem, até para a gente ouvir mais vozes, de repente as pessoas, se quiserem trazer suas próprias perguntas, acho que pode ser legal também. Legal, com certeza. Eu Tá trouxe um aberto, exemplo gente. aqui, ó. Olha aqui, eu só entrei no Google Acadêmico, botei Nature Health Benefits, tá? E aqui tem 5 milhões, não, 5 milhões, né? É isso mesmo, 5 milhões. 5 milhões você vai passar o resto da sua vida aqui vendo as pesquisas sobre os efeitos da natureza na saúde.
Já está mais do que comprovado, né? Isso não tem que se Gente, discutir mais. Agora é fazer uma advocacy em relação ao poder público, né? Para integrar. acho que é no Japão, né, que tem política pública mesmo, né, de recomendação de banho de Eu achei que floresta, tinha, né? mas nós fizemos uma live com o Dr. Ah, Miyazaki, e ele nos disse que não, que ele fez tudo sozinho. não, E ele, inclusive, ele disse o seguinte, que eu estou muito admirado com vocês brasileiros, porque lá eu não tive ajuda. Aqui está vindo pela Fiocruz, porque o Instituto Brasileiro de Ecopsicologia tem um convênio de pesquisa com a Fiocruz para estudar os efeitos do banho de floresta nos biomas brasileiros. A gente está em fase de olha desenho que de pesquisa incrível. e de captação de recursos para fazer a pesquisa. Mas assim, a gente acredita que com esses dados vai ser mais fácil dialogar com o poder público para que políticas públicas venham a surgir. Já imaginou banho de floresta ser oferecido no SUS, pelo SUS? Isso é bárbaro, Nossa, é incrível. né? E daqueles 5 milhões ali, a gente pode se perguntar, né, quantos são experiências brasileiras, Não, né? E aí, nesse pouquíssimos. caso, né, a gente sentiu chamado aqui também, né, para a gente É. produzir esse conhecimento também, né? Estamos aqui numa instituição de ensino questionando esses assuntos de ponta, assim, né? Tá na hora da gente começar a escrever também, né? A participar dessa produção acadêmica. Mas então queria deixar o microfone aberto. A Tula levantou a mão. Tula, tá contigo. Olá, tudo bem? Oi, Tula. Tudo jóia? O professor falou sobre essa relação, né, do nosso interno com o meio, né? Então, que haveria essa ligação direta, profunda, né? E se alguém perguntasse assim, como que se chegou, né, nessa afirmação, assim, trazer um pouco mais de elementos, né? Como que é essa investigação? Acho que seria um pouco nesse sentido. Uhum. Eu até tinha feito uma pergunta sobre a questão das crenças, né? Mas eu acho que acho que já foi contemplada, né? A Camila, enquanto a Camila estava perguntando, eu também estava digitando. E assim me interessou pessoalmente essa questão das crenças também, assim, porque eu sinto que a gente às vezes realmente tem essa desconexão, né? Então, mas isso foi bastante abordado. Tula, no começo eu falei que a ecopsicologia ela tem uma pegada transdisciplinar, né? Inter e transdisciplinar, mas eu esqueci de falar que uma das principais inspirações dela é a fenomenologia. A fenomenologia é uma metodologia de conhecimento, uma metodologia de investigação da experiência, tá, subjetiva. Se faz ciência com a subjetividade. Então, o que acontece com você quando você está vivendo X? Quando você está vivendo tal coisa? A fenomenologia vai te dar uma compreensão daquilo que você está vivenciando. A ecopsicologia ela pode ser definida como uma fenomenologia da conexão com a natureza. Tá? É a experiência humana do mundo natural. Ela também pode ser definida como uma fenomenologia da desconexão com a natureza. Como é a vivência em que não há contato por vários impedimentos, alguns dos quais nós já falamos, para essa experiência conectiva. E também uma fenomenologia da reconexão com a natureza. Para isso, existe uma proposta de ecopsicologia aplicada, inclusive se foi criada uma profissão na Europa chamada ecotuner, o ecofacilitador, ou facilitador da reconexão com a natureza, que se torna hábil em metodologias que geram uma experiência conectiva, uma experiência reconectiva. Né? O banho de floresta, por exemplo, é uma das práticas com maior potencial reconectivo. Isso chamou a atenção da ecopsicologia quando o banho de floresta apareceu no Japão, né? Que ele tinha todos os elementos para uma experiência conectiva profunda. E a gente constata que isso é real. Né? Os alunos de ecopsicologia aplicada aprendem banho de floresta. E então, por isso,
tá? Existe a base na experiência vivida, na experiência tal como ela ocorre na consciência. Fenomenologia da conexão com a natureza. Legal. Pessoal, tá aberta aí a nossa roda. Assim, enquanto vocês escolhem ou decidem se querem colocar alguma coisa, eu queria lembrar que o livro que lançou a ecopsicologia se chamou A Voz da Terra. The Voice of the Earth. A Voz da Terra. E ele apelava à sensibilidade humana, né? A sensibilidade humana original, hereditária, ancestral, de a gente poder entrar em sintonia com as outras formas de vida e gerar algum tipo de intuição ou compreensão do que elas vivem. E a ideia é que se poderia fazer isso com o planeta também. O que o planeta estaria nos dizendo hoje? Qual é a voz da Terra? E eu vou aproveitar essa pergunta para trazer a vocês uma frase do Thich Nhat Hanh, que está num texto chamado Crise Climática como Caminho Espiritual, da Joanna Macy, que é uma figuraça que vocês vão ouvir falar muito dela ainda, quem ainda não conhece, e que é o seguinte. Devemos trabalhar... sim. A coisa toda é a seguinte. Perguntaram a ele qual era a coisa mais importante que podíamos fazer para o bem da vida na Terra. E acho que seus interlocutores estavam perguntando: devemos trabalhar nos sistemas político, econômico, etc., ou nós devemos sentar num zafu, que é uma almofada de meditação, meditar, ou nós devemos escalar as barricadas, brigar aí para o terrorismo climático, coisa do tipo. Mas Thich Nhat Hanh não foi nada estratégico, ele apenas disse: o que mais precisamos fazer é ouvir dentro de nós os sons da terra chorando. Ouvir dentro de nós os sons da terra chorando. A nossa sensibilidade humana é muito profunda. Ativada, sustentada por uma consciência madura, né, que não permite que as dificuldades da vida se transformem em defesas contra a vida e, portanto, suprimam a sensibilidade. Essa sensibilidade é tudo que a gente precisa. Ouvir a voz da terra não é algo difícil. Eu provoco vocês que no momento que vocês estiverem sozinhos na natureza, tentem fazer esse contato. O que a Terra está pedindo de vocês? O que a Terra está dizendo para nós? O que o planeta está nos dizendo? Essa resposta do Thich Nhat Hanh é ecopsicológica na raiz. Marco, Oi. já que a gente ainda não tem mais manifestações por enquanto, outra coisa que me chamou muito a atenção nessa sua fala hoje foi que você citou sem citar. Eu acho que você falou sobre pesquisas arqueológicas que falam sobre o período pré-patriarcal, né? Período matriarcal ali. E a gente tem no nosso referencial bibliográfico da pós o livro da Riane Esler, né? O Cálice e a Espada. Cálice e a Espada. Que é, assim, maravilhosamente uma referência disso, né? Dessa pesquisa sobre como essas sociedades
pré-patriarcais funcionavam, né? E ela traz justamente essas comprovações arqueológicas mesmo, né? Essas comprovações de que essas sociedades elas não exerciam esse poder baseado na morte, baseado na imposição, baseado na subjugação do outro, né? Sim. E que elas tinham em torno da figura da deusa, né? Uma figura de devoção, né? De honra e de uma figura que concentrava todos os valores, os principais valores da época, né? Que eram valores ligados à vida, ligados à fertilidade, ligados à manutenção da vida e à criação de condições conducivas à continuidade da própria vida. E que essa deusa, nessa figura feminina, era uma reverência à própria terra, né? Era uma reverência à natureza. E a gente está num momento de um redespertar do feminino também, né? De qualidades do feminino, mas a gente vê muitas distorções também, né? Nesse processo, assim, né? O que seriam qualidades do feminino? O que seria esse redespertar desses valores desse feminino pré-patriarcal, né? Esse feminino de que a Riane fala, assim, né? E eu sei que você fala bastante disso também, né? Dessa questão do feminino. Então, acho que a pergunta seria, né? Quais são esses princípios que a gente precisa... não novos, né? São princípios que a gente precisa resgatar. Acho que é por aí. Eu acho que eles Pergunta, assim. são inerentes à psique. Os valores matriarcais, ou os valores... Ela não chama... Como é que ela chama? Usa outra expressão que está me fugindo agora. Chama matrilinear. Isso, a matrilinearidade. Isso. A qualidade da experiência humana dentro daquele período da história é uma potencialidade psíquica para sempre. Isso existe em nós. Né? Existe em nós. É que em algumas fases da história, algumas qualidades humanas estão mais em atividade do que outras. E, eventualmente, aí é que é grave, em certas fases da cultura, uma faceta do nosso funcionamento psíquico existe a partir da supressão de outras funções psíquicas complementares. Esse é o caminho da doença. Daqui que se vai ver a violência começar. Né? A violência, todo tipo de tragédia, vai começar pela supressão psíquica, porque essa tragédia começa dentro. O desequilíbrio ecológico interior, ele é anterior à tragédia ecológica exterior. Né? E, em parte, porque essas habilidades intuitivas, sensíveis, focadas na relação como fomento da vida humana e não no ato conquistador. Isso sempre esteve na nossa consciência, porém, de fato, reprimido durante um bom tempo. Né? Mas, como diz o Rosak, aliás, dizem vários, precisa de muito pouco para isso ser restaurado. Muito pouco. A gente, abrindo contato com a totalidade da psique, a gente encontra aquilo que o livro traz, que a Maria Gimbutas também fala, né? Sobre essas qualidades vividas naquele tempo. A gente abrindo espaço para a dimensão profunda, a gente encontra o que o Jung chamava de um indígena de 2 milhões de anos dentro de nós. A nossa experiência básica é uma experiência indígena, que tem camadas de culturas desconectadas da Terra. Né? Mas os indígenas falam da alma e falam a nossa alma quando falam com o coração. Muitas vezes eu escutei isso e me encanta profundamente, porque essa conexão viva com a Terra, ela se expressa no coração. Né? E, por outro lado, nós vivemos uma supressão da sabedoria ecológica original da espécie.
foi trocada também pela mentalidade colonizadora. E agora, psiquicamente, se você pensar na humanidade como um todo, ela volta com o nome de permacultura, volta com outros nomes, o de agrofloresta, sintrópica, regenerativa. Tudo isso, essa potência psíquica da sabedoria ecológica buscando espaço para aparecer de novo. Perfeito. Perfeito. E o que me veio aqui agora, a gente está falando tanto, né, essa palavra decolonização, né, pensamento colonial está vindo muito forte nessa nossa conversa de hoje, e ao mesmo tempo, aí você mostrou aquelas referências, né, quase todas internacionais, e aí eu acho que a pergunta que me vem agora é quais são as referências brasileiras que a gente tem, né, falando sobre isso. Ainda bem que a gente está ouvindo cada vez mais falar, né, no Ailton Krenak, né? Estamos ouvindo cada vez mais o Ailton Krenak, não falar dele, né? Estamos ouvindo ele, né? Estamos ouvindo o Cacaverá, né? E eu acho o Davi que Copenaua, Davi Copenaua, que são né? pessoas que sustentam a sabedoria original. Né? Tem coração Exato. na fala deles. Né? O que você Já desses, poderia, você consegue identificar uma contribuição brasileira para essa visão, para essa eu acho conversa, que assim, eu algo acho que que ela já... está no começo, né? Está no começo. O Brasil começa a falar dessas coisas. A gente está em busca da construção de uma ecopsicologia brasileira. E a gente já intui isso, que a ecologia brasileira parte de um diálogo com as tradições indígenas daqui, da nossa terra. Né? Agora, é fato que a maior parte da literatura ecopsicológica, ecologia profunda e outras, elas vêm do norte. Elas vêm dos países colonizadores. Mas, de novo, a potência autorrestauradora da psique, da natureza na psique. Né? Eles foram geniais, no mau sentido, para destruir. Lá também surgem os pensadores geniais que estão ajudando a reconstruir. Quer dizer, a força psíquica se reequilibra lá no norte também. A gente tem que fazer a nossa parte aqui no sul, com os nossos pensadores, mas tem um processo de reequilíbrio lá também. Perfeito, eu acho que a gente está conseguindo, aos poucos, né, dar ouvidos aos nossos pensadores, né, escutar mesmo, seguir, acompanhar, ouvir, ler, né, e A gente tem dois problemas centrais, eu acho, assim, primeiro lembrando Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro dizia que o Brasil, no livro O Povo Brasileiro, ele dizia que o Brasil tem uma contribuição única a dar ao mundo, porque aqui não tem essa história de pureza de raça. Aqui é mistura assumida. Assumida. Aqui vieram vários povos europeus, vários povos africanos e vários povos indígenas. E a psique brasileira é o encontro dessas tradições. Por isso ela tem uma experiência mais rica do que as outras culturas. Mas o Roberto Gambini foi brilhante quando ele disse que a alma brasileira ela sofre da repressão da alma indígena. E dá para dizer que também sofre da repressão da alma africana, a dimensão africana da alma brasileira. Né? Isso é decolonializar. Dar eu voz arriscaria a dizer essa que a gente tradição. sofre, desculpa falar por cima de você, só complementando, assim, eu arriscaria dizer que a gente sofre também de um processo de orfandade ou de um sentimento de filho bastardo desse pai europeu também, Por né? Que isso. foi um pai que, historicamente, né, os Uhum. primeiros filhos desse pai europeu foram filhos de homens europeus que vieram de Com índios. estupros de mulheres, né? Indígenas e Exatamente. mulheres africanas e tudo, né? Tem uma ferida muito profunda mesmo. Mas a saída é uma só. Olhar para eles, olhar para a riqueza indígena da nossa alma, para a natureza indígena da nossa alma, expressa nesses grandes nomes que hoje traduzem a alma indígena para a linguagem que todos podem entender. Porque também nem todo indígena consegue traduzir. Tem que ter esse tradutor. Né?
Então, abrir espaço para esses caras que traduzem a visão indígena é fantástico. Eu tenho aqui A Queda do Céu, tenho esse último, O Espírito da Floresta, do Davi Copenau. É uma inspiração. É uma inspiração. Com A riqueza certeza. mitológica ali é maravilhosa. Com certeza, vamos aos pouquinhos, né, abrindo mais e mais espaço mesmo para que eles venham trazer na sua própria voz, né. Gente, então, Marco, queria te agradecer, né, pela generosidade da sua visita aqui, dizer que as portas da PPL, da pós em Educação Sistêmica, estão sempre abertas para você, assim, a gente Então, ama te escutar, você é uma referência, assim, profunda mesmo, né, eu pessoalmente sinto que eu me lembro o que eu estou fazendo quando eu te escuto, assim, é um rememorar mesmo, é uma reconexão mesmo, profunda, né, queria agradecer por esse encontro, né, é um em nome de encontro todo mesmo mundo que está de aqui. parceiros de trabalho. É. E deixar um espaço aberto também, né, para quem quiser dar uma palavrinha. Eu sei que tiveram várias manifestações aqui no bate-papo de agradecimento, né, e eu quero deixar aberto também o microfone, quem quiser, né, trazer uma palavrinha aí para o Marco, um comentário, enfim, uma despedida. É isso. Bora, gente, vocês estão tão calados hoje, meu Deus. Mas Então, o Tá pessoal... todo mundo impactado, eu acho, todo mundo impactado com a fala. Alguém tinha começado a falar. fui eu. Enquanto ninguém abre o microfone aí, queria agradecer aqui em nome da pós-graduação. Foi muito, muito importante a tua fala, né? Na verdade, toca aqui, tipo, não sabe nem para onde que corre, né? Porque são questões profundas de vida, né? Que seria muito legal a gente conseguir trazer isso, né? Mesmo com o corre-corre da vida, né? A gente precisa parar e olhar para essas coisas. Gratidão. Obrigado, Tula. Obrigado, Mônica, Mila. Então, oi, gente, boa noite, professor. Boa Obrigada noite. por essa aula, a todo mundo. Eu acho que todo mundo ficou impactado, eu acho que talvez pelo que eu vou falar, eu imagino. Porque eu me senti tão desconectada disso tudo que você falou, sabe? E olha que eu moro do lado de um parque, aqui em São Caetano do Sul, São Paulo, Chico Mendes, eu vou sempre lá. Mas o fato de eu ir sempre não quer dizer que eu estou conectada, entendeu? Nesse lugar que você falou que eu parar lá, ficar e pensar, eu nunca fiz isso ali. Olha que engraçado, eu sempre estive ali, faz bem para mim, de certa maneira, ver a natureza. Eu já sei que eu já sou privilegiada. Eu já pego o que a natureza ela me entrega já ali, né? Mas eu não aprofundo nesse lugar que você falou, sabe? E por que que eu não aprofundo? Porque que eu estando num lugar desse, eu não aprofundo. Aí veio uma questão agora, assim, meio que, por exemplo, na última vez que eu fui, a semana passada, eu fiz uma coisa que é interessante. Ali eu me senti conectada um pouquinho. Eu fiquei descalça, andei na grama. Fiquei andando na terra, na grama. E ali eu me senti bem, muito bem, porque aí depois eu fui ler sobre isso, falaram que tem troca de elétrons e nêutrons, né, ali. A gente tá Isso. trocando, eu tô trocando com a Terra, ou seja, ela me deu energia, sabe? Eu tava tão elétrica, de repente eu também troquei com ela. Ou seja, e realmente eu vivenciei isso, mas isso, gente, foi uma coisinha. Eu não fui nesse lugar que você falou. Ainda, eu irei. Eu vou buscar esse lugar, no pouco de natureza que eu tenho aqui. Mas eu acho que a reflexão é essa, o quão estamos desconectados, mesmo quem tem o Verdade. privilégio de estar perto, sabe? É isso que veio na minha mente. Obrigada, Verdade. gente. Muito legal sua fala. A conexão, o estado de conexão é nosso estado natural. A gente perde isso por conta da visão de mundo tóxica, ambientalmente disfuncional na qual a gente vive, com a qual a gente olha para as coisas. Isso nos leva a ir para a natureza, fazer alguma coisa na natureza, mas nunca para encontrar a natureza, só estar com ela. Só estar com ela. Vê-la como ela é, como expressão de consciência, de beleza, de ordem, de tanta coisa. Então, assim, tirar o sapato foi genial. Genial. Se você parar e só escutar,
todos os sons que tem ali, aprofunda. Se parar e olhar todos os tons de verde, aprofunda. Se ficar só em silêncio, respirando, aprofunda. É o nosso estado natural, só falta muito pouquinho, um empurrãozinho para as pessoas, para a gente sentir isso. E, Marco, é só aproveitar esse momento aqui para deixar um gostinho aí que está chegando a nossa imersão presencial, né, que vai ser em julho, e uma prática que a gente faz todos os dias são pílulas de busca da visão, né? Então, são momentos de estar com a natureza, isolados de outros humanos, para justamente amplificar essa nossa percepção, né, dessa conexão que já está disponível. E fica o convite aí para todo mundo trazer para a sua vida diária práticas desse tipo, assim, porque elas revigoram bastante. Quando vai ser o imersivo? O imersivo vai ser daqui 2 semanas. 2 semanas. 17 de julho, 17 a 22 de julho. Uhum. Vai ser bom, gente. Aonde vai ser? Vai ser no sítio Terra Cria, que é onde eu moro, na Chapada dos Veadeiros, na zona rural de Olha, Paraíso. eu quero ir lá conhecer esse lugar. Sim, Estou inclusive aqui vejo que pertinho. tá tão bom Nossa! de você ir junto com a minha xará e o Pamplona, né? E a Camila, ela já leva vocês, que tá meio Boa. Aí, encantado Moniquinha. esse nosso encontro. Cadê a Moniquinha? Não sei se Carapeço. ela Acho já que ela saiu já foi. daqui. Mas muito bom, gente, até respeitando o nosso horário, né? Obrigada a todo mundo mais uma vez, Biribiu, muito bom ter você aqui. E, gente, depois conheçam mais sobre o Instituto de Ecopsicologia, o trabalho que reconecta, tem muitos projetos que o Marco Aurélio está envolvido, então são todos aí dessa mesma falange, e a gente precisa fazer esse movimento ficar cada vez mais forte e mais acessível para as pessoas. Então, muito bom ter a sala cheia hoje, e muito obrigada pela presença de todo mundo. Obrigado, gente. Prazer. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa noite, Boa pessoal. noite.